Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Hoje nós chegamos à terceira carta entre as 7, lá no livro de Apocalipse. E vamos seguir, se Deus permitir e quiser, na exposição completa deste livro, até quando Deus desejar. Se Deus quiser, vamos chegar até o fim dele. Mas a carta à igreja a Pérgamo, que está no verso 12 em diante. Eu gostaria de fazer hoje diferente. Vamos ler apenas o versículo 12, todos de pé, porque nessa carta eu vou ler o texto no passo da exposição. Lá no verso 12, do capítulo 2 de Apocalipse, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Amém? Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra, mesmo sendo tão afiada, é uma palavra espiritual para corações que foram tocados pelo Teu Espírito. Portanto, o nosso clamor é que hoje, aqui, nesse ambiente, estejam pessoas que tenham o coração tocado, moldado, aberto pelas Tuas próprias mãos para entender e aplicar essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Antes de prosseguirmos, vou manter cada um ciente de que tem um cenário montado até esse ponto aqui também, e vai continuar. Qual o cenário? Nós estamos aqui diante do livro que foi escrito pelo apóstolo João, no último momento da sua vida ministerial. Aqui é, de fato, o último livro da Bíblia a ser escrito. Foi uma grande visão que João teve. João, nessa época, já era o último dos apóstolos vivos, muito provavelmente. Era o final do primeiro século da era cristã, há aproximadamente pouco mais de 2000 anos de distância de nós. E ele estava preso, exilado, certo? Como que preso, sem contato, em uma ilha, a ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo. Na parte continental, que existia uma grande região chamada Ásia Menor, ali estava o foco de algumas igrejas nascidas pelo ministério dos apóstolos e crescentes também no ministério ainda apostólico. Nós vimos nas últimas meditações como o Senhor se demonstrou glorioso, e aí tem a visão de João no capítulo 1, de Jesus glorioso. Agora não mais como um cordeiro vindo, mas como o Deus entronizado, depois de ter executado a obra de forma perfeita e completa. Mas, meus irmãos, aqui está o Senhor Jesus com uma grande prioridade, e a grande prioridade dele, ao se revelar através de João, era as igrejas, o seu povo. E aqui nós vamos, nessa primeira fase do livro, em 7 cartas para igrejas reais, com seus problemas e quão diferentes elas eram. Vocês vão ver por aqui. Se você quiser recapitular, essas pregações estão sendo gravadas, estão disponíveis no YouTube, no canal da igreja. E aí você pode ver cada exposição nesse livro de Apocalipse. Mas olha comigo agora novamente para o verso 12 e aparece aqui essa carta à igreja de Pérgamo.
Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sabe qual é a estrutura geral de cada carta dessa? Jesus se apresenta em como ele é, em quem ele é. É claro que é uma visão simbólica, inclusive essa visão está lá de forma completa no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Mas a estrutura do que vamos ver hoje é o seguinte: quem está escrevendo, que é o Senhor Jesus. Aí nós temos um elogio à igreja. Aí nós temos uma repreensão e temos uma promessa. Então, quem escreve, elogio, repreensão, promessa. Nem todas as igrejas receberam elogios. Nem todas as igrejas receberam repreensão. Essa aqui nós temos as duas coisas. E o que primeiro salta aos olhos é o fato de, nessa apresentação de Jesus, ele se apresentar como aquele que tem a espada de 2 gumes. Espada afiada. Quem aqui tem ainda dúvidas sobre para que serve uma espada? E afiada. É como se aqui, inclusive, existisse uma ênfase dele. Eu sou aquele que tem na mão um poder destrutivo e mortal que ninguém conseguiria escapar. Sabe, meus amados irmãos, como é interessante a tamanha ignorância sobre quem Jesus é e como ele se apresenta nesse mundo aí afora. Em todo momento você vai se encontrar com pessoas que afirmam saberem quem Jesus é. Chega num ônibus qualquer, ou numa praça, ou em qualquer lugar e pergunta assim: todo mundo aqui sabe quem Jesus é? Sabe qual vai ser geralmente a mais comum de todas as respostas? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E muitos vão ter uma versão muito diferente de quem Jesus é. Uma versão muito comum que vocês vão ver é de um Jesus apenas meigo, fofinho, que tudo que ele fala é gostoso de ouvir, porque ele é cheio de amor. E isso não deixa de ser verdade. Ele não é fofinho, quer dizer, mas ele é cheio de amor. Mas ele é o juiz do universo. Ele é o Criador. Ele é sim o Redentor, mas ele também é o juiz. Ele é sim o Salvador, mas ele também é o que executa a punição eterna. É ele que dá a vida, mas é ele também que mata. É ele que marca a data do seu nascimento, mas é ele também que marca a data da sua cova. Ele tem na mão tanto o poder da vida e em semelhante tamanho o poder sobre a morte. E ele age também com a morte. E aí você já pode até achar estranho. Ora, olha o que esse pastor está dizendo de Jesus. Por que você acha que Jesus se apresenta na carta à igreja que está em Pérgamo desse jeito? Ei! Quem está escrevendo aqui é quem tem uma espada afiada de 2 gumes. Você esperaria o quê em receber uma carta dessa? Porque nas anteriores, por exemplo, olha o verso 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Nós vimos nessa exposição que aqui é uma menção a ele andando entre a igreja. Então é Jesus dizendo: olhe, quem vai vos escrever agora é aquele que é presente no seu meio e que sustenta vocês com as próprias mãos. Quando ele escreve na carta à igreja de Esmirna, igreja inclusive altamente perseguida e elogiada pelo Senhor por sua fidelidade, o Senhor diz assim no verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreva:
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, Jesus dizendo, eis aqui as palavras daquele que venceu a morte por vocês. Aí ele chega para escrever a carta a Pérgamo e diz assim, eis aqui aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. 2 gumes. Indo e voltando, ela corta. Ela corta, ela age. Esse é o nosso Jesus. Aí vamos aqui para não consigo esperar e vamos diretamente para o verso 13. Vamos para o elogio? Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre uma tal igreja que vivia numa tal cidade chamada Pérgamo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Curioso, não é? Mas, irmãos, antes de dizer aqui o que é esse trono de Satanás, para pensar num elogio. Pensa em Jesus dizer a uma igreja isso. Ei, eu sei onde vocês moram, vocês vivem, vocês estão situados no epicentro da malignidade, no ponto alto, no quartel general do inimigo da alma de vocês. Mas vocês, mesmo assim, permaneceram fiéis. Ele cita aqui esse tal Antipas. Nós não sabemos quem ele é. Só sabemos que ele é uma fiel testemunha de Jesus, ou seja, um crente fiel. É muito provável que Antipas tenha sido um dos pastores da igreja em Pérgamo. E ele foi morto. Se recusou a não morrer. Isso é o que um cristão perseguido faz. Ele não apenas foi morto, viu? Ele se recusou a permanecer vivo. O que acontece, e aí a gente já começa a falar da cidade de Pérgamo. Esse nome Pérgamo lembra a vocês alguma coisa? Já ouviram a palavra pergaminho? Sabe de onde vem a palavra pergaminho? É o nome de um produto de couro animal que era usado para escrever e foi inventado nessa cidade, Pérgamo, lá na Ásia Menor, quando teve uma grande crise e o Egito se recusava a exportar papiro, que era um tipo de planta de uns juncos do Nilo, que até hoje tem lá. E basicamente Pérgamo era uma cidade com a forte cultura, intelectualidade ao extremo. E a cidade, ela disputava, entre outras, na Ásia Menor, na época, pela colossal biblioteca que ela tinha. Pérgamo era uma cidade muito influente nesse aspecto da cultura e também em algumas outras coisas terrivelmente influente. Por exemplo, Pérgamo ganhou de Éfeso uma disputa para a construção do primeiro templo de adoração ao imperador romano, o chamado culto ao imperador. Aqui mora a chave da perseguição. Era um tipo de culto, nós vimos isso em Esmirna, Esmirna também tinha, mas Pérgamo era uma cidade não tão bela quanto Esmirna em arquitetura, mas ela continha uma monstruosidade. Até hoje, se você for na Bélgica, tem um museu lá, que tem uma miniatura do grande altar de Zeus. Já ouviram falar de Zeus, da mitologia grega? O deus dos deuses. O deus que governava sobre os deuses. Pronto. Lá tinha um grande, gigantesco altar.
erguido em homenagem a Zeus. Mas não era um altar normal. Era uma grande escadaria com 2 alas de galeria, formando uma posição de um grande trono na acrópole da cidade. Ponto mais alto da cidade, num monte. E de longe, quando você olhava, parecia uma cadeira gigante. Esse trono tinha uma coleção gigantesca de obra de arte, cravada, escavada, esculpida por meio de escavação, contando uma história da mitologia grega. O grande duelo entre os deuses e os gigantes, que é famoso na mitologia grega. Então, na acrópole da cidade de Pérgamo, tinha um altar gigante, a chefia de todos os deuses falsos. E Jesus aqui não é tão específico em dizer assim, o trono de Satanás é tal, é isso. Ele menciona de uma forma indireta, mas não deixa dúvida de que era terrível ser cristão e morar em Pérgamo. Porque o culto imperial era um pouco diferente a essa adoração dos deuses falsos. Embora também seja um deus falso, adorar um governante, mas o que acontece? Tem governante nesse mundo que quando ele institui um culto a ele mesmo, ele torna isso opcional ou obrigatório? Historicamente falando, vocês veem o quê? O que é que vocês acham? Tudo começa com uma grande boa vontade, né? Mas, na verdade, a questão é que para o cristão era terrível. Porque lá, exemplo, um outro Deus muito famoso, mais famosíssimo, porque o templo, o grande templo dele só ficava em Pérgamo. Esse Deus era o Deus da cura. O Deus da cura. Ele era um Deus serpente. Quem aqui já viu o símbolo da medicina? Quem já viu? Já viram? O que é o símbolo da medicina? Uma serpente enrolada em um bastão, não é isso? Então, é lá. Esse Deus, ele era muito adorado em Pérgamo, certo? Pérgamo, então, era o epicentro da adoração pagã. O epicentro. Era terrível morar em Pérgamo. Só que essa igreja aqui é mencionada por Cristo como uma igreja fiel, de forma geral, que mesmo vivendo em Pérgamo, permaneceu fiel. Aí eu pergunto a vocês logo algo muito importante para continuar. Vocês acham que permanecer fiel a Jesus é fácil morando num lugar desse? A Bíblia aqui não menciona como Antipas morreu. Só menciona que ele morreu porque foi uma fiel testemunha de Cristo Jesus. Você sabe como ele morreu? A história e a tradição contam que Antipas foi morto dentro de um boi de bronze. Sabe como era a cerimônia? Ele foi pego, com certeza para servir de um grande exemplo do que se faz com cristãos que tentem ousar em dizer que o único Deus verdadeiro é Jesus. Ele era colocado dentro de um boi oco de bronze. Esse boi era oco, mas tinha uma saída na boca onde era acoplado uma grande trombeta. Debaixo desse boi era colocada uma grande chama de fogo e o indivíduo ali ia cozinhar até a morte, dentro de um boi metálico, de bronze, até ele ficar incandescente e na hora que a fogueira ia pressurizando, o ar pressurizado dentro do boi saía pela corneta, começava a tocar, um grande ronco, que era ouvido a longa distância para que os fiéis adoradores desses deuses e do imperador celebrassem com o cântico de louvor a esse Deus. Tente imaginar ser um cristão e saber que sua posição de fé
pode lhe colocar numa situação dessa? Aí, antes de irmos para o resto da carta, vamos fazer a aplicação para a nossa vida? Pastor, como eu posso aplicar isso para a minha vida hoje? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que talvez o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida não é confortável. Jesus não chama cristão para brincar de ser cristão, para dar tudo certo na vida dele. Jesus nunca chamou ninguém para dar tudo certo na vida, com exceção da vida eterna. Essa não tem como dar errado. O que é o sucesso cristão? De todos aqui de Pérgamo, eu não tenho certeza, mas é provável que Antipas foi o que mais sofreu. E de todos os cristãos de Pérgamo, nós só conhecemos o nome de um antes de entrarmos no reino eterno. Antipas. Quem você acha que impacta esse mundo com a fé cristã? Quem você acha? Quem acha que Jesus é um pequeno chaveirinho que a gente coloca, acopla na nossa vida para a gente adicionar as tantas outras e maravilhosas coisas que a gente vai viver? Ou ele é o centro de tudo? Olha como Jesus aqui é egocêntrico. Sabe o que é egocentrismo? O seu eu no centro de tudo. Egocentrismo é um péssimo atributo para um ser humano pecador, mas para o próprio Cristo, ele ser egocêntrico não é uma palavra negativa, é positiva. Olha o que Jesus diz quando diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aqui está Jesus dizendo: o sucesso de vocês é serem minhas testemunhas, serem meus anunciadores, ser a minha igreja. É tudo, meus irmãos, sobre Ele e quem Ele é. A sua vida só tem importância se ela estiver centralizando a glória de Cristo em você. Aí, como apresentar um Cristo desse doce, manso, meigo, a um cristão que reluta em colocar Cristo como prioridade na sua vida? Trabalho é prioridade, seus planos são prioridades, o que você gosta é prioridade. Você faz o que você planeja. Você só pensa em você e em como agradar você. E se, por algum acaso, Cristo lhe agradar, aí você pensa nele. Mas porque não é sobre ele, é sobre você. Isso não é ser minha testemunha. Porque se Jesus for tudo para você, quando ele aparenta ser desejável para você, não por causa dele, porque ele é muito desejável, e como ele é, mas por causa do que ele pode lhe dar, lhe oferecer, a forma como ele pode lhe tratar, é só isso. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia. Então, essa é a aplicação. O que Jesus quer que você e eu possamos ver aqui é como Jesus quer uma igreja. Qual é um modelo de cristianismo que ele quer que a gente siga? Agora, nem tudo era flores nessa igreja. Ele continua, aí aqui nós vamos para a repreensão. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos santificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual.
De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada que ele mencionou lá no começo. Eu vou lutar e com minha espada, porque na minha igreja, Jesus falando, eu não vou permitir algumas coisas acontecerem. Vamos lá, o que é isso? O que é essa repreensão? Aqui ele cita Balaão, Balaque. Se você não leu o Antigo Testamento, não vai saber, infelizmente, se ao aparecer essas imagens aqui, Balaão, Balaque, e você não souber quem é, envergonhe-se, seja um bom cristão, leia a sua Bíblia, aprenda. Se você leu só uma vez, talvez você tenha esquecido. Essa repreensão não é para você. Mas Balaão, vamos lá. Vocês lembram quando Deus escolheu um povo, o povo de Israel, e atravessou eles por um deserto, até chegar na terra prometida? Existiu muitas travessias de territórios. Em um dos momentos que chega o acampamento de Israel, Balaque, o rei dos midianitas, uma nação dos moabitas, uma nação completamente hostil aos israelitas, eles tiveram medo do povo de Israel. Medo por quê? Aí a história é bem simples. Um povinho de nada, um monte de escravo, é tirado do Egito com o Deus desse povo, destruindo e envergonhando o que era de Deus falso no Egito. O mar vermelho se abrindo, o povo passando em terra seca. E Balaque conhecia um profeta chamado Balaão. Mais curioso dessa história é que esse profeta, ele aparenta no relato bíblico ouvir a Deus. Mas ele tinha uma grande centralidade na vida dele. Era o quê? O lucro. Balaque, o rei da nação inimiga, da nação que era o povo de Deus, contratou ele para amaldiçoar Israel. Subir no monte, olhar para a nação e declarar palavras de maldição. Só que, óbvio, mesmo que ele conseguisse, Deus não iria amaldiçoar Israel. E por incrível que pareça, Deus decidiu obrigar Balaão a não conseguir amaldiçoar com palavras. Eu não vou relatar toda a história, mas quando você lê Números do 22 ao 25 e depois do capítulo 30, você vai entender que Balaão tentou e não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Aí sabe o que Balaão fez? Eu sei um jeito de amaldiçoar esse povo. É só ganhar eles pela infiltração. Sabe o que é que Balaão ensinou Balaque a fazer? A pegar todas as belas mulheres da nação e a tentarem infiltrar-se na nação de Israel para casarem-se com os israelitas e induzir os israelitas amigavelmente, amorosamente, à adoração pagã. Balaão, então, ficou conhecido até no Novo Testamento como uma figura simbólica de uma tática de Satanás, que é quando você não consegue vencê-los, você junta-se a eles, porque tem um defeito muito comum no povo de Deus. Alguém que tente nos atacar e chame nossa atenção, nós facilmente identificamos, mas parece que o povo de Deus reluta em identificar a sedução maligna, quando ela vem com palavras doces, quando ela vem enfeitada, quando ela vem de pouco, quando ela vem devagar, ela vai se infiltrando nos nossos lares, a licenciosidade. Aí o que Jesus está dizendo aqui àquela igreja é assim:
Uma coisa eu tenho contra vocês. Embora vocês estejam suportando tentação de forma geral, por zelo ao meu nome, acontece que vocês estão, como igreja, permitindo a imoralidade chegar devagar e encontrar lugar entre vocês. Aí ele cita também não só esse tal de Balaão, é claro que aqui Balaão não estava aqui. É um simbolismo, é o ensino dele, é a tática dele. Ele cita também os nicolaítas. É interessante quando você vai estudar a teologia do primeiro século, Nicolau talvez foi um daqueles 7 que foram consagrados pelos apóstolos, os primeiros diáconos, se assim podemos considerá-los, e um deles não era um cristão verdadeiro, era um falso cristão que aparentava ser cristão verdadeiro, que permaneceu durante o tempo, recebeu a ordenação dos apóstolos para servir a igreja, mas eles introduziram heresias terríveis, esse em específico. Sabe qual era a grande heresia desse tal Nicolau, ou desse grupo de cristãos do primeiro século, que foram chamados de nicolaítas? A transformação da doutrina da graça e da misericórdia de Deus em licenciosidade, para que o cristão se sinta confortável em ter uma vida imoral e isso não fazer mal à sua consciência. Você acha que Jesus gosta disso? Ele odeia. Ele não odeia só o ensino, ele odeia as pessoas que se envolvem com esse ensino. Já ouviram aquela frase, né? Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Primeiro, não é um verso, é uma frase. É verdade que Deus ama pecadores, é verdade, não estou aqui dizendo que não é. Mas Deus não faz separação entre o pecado e a pessoa. Quem é culpado do pecado é a pessoa, até porque que se não se arrepender e permanecer nos meus caminhos, quando chegar o fim dessa era, o pecado dessa pessoa não vai ser lançado no lago de fogo. A pessoa vai ser lançada no lago de fogo. E Deus é injusto? Deus não é injusto. E quer ver o quanto ele odeia? Porque aqui ele menciona, olha o verso 16. Não, o verso 15. De igual modo, vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vamos dar uma voltinha lá para a igreja de Éfeso. Uma igreja exemplar na doutrina, embora estivesse com seu amor minguando. Mas olha o verso 6 de Jesus escrevendo a Éfeso. Desculpe, a igreja de Éfeso. Está em Apocalipse 2, verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Jesus não tem parte com a malignidade, com o pecado, com a prática pecaminosa, mas sim, pecadores arrependidos. Ele não apenas ama, como ele os purifica e os transforma. Jesus ama pecadores. Mas tenha muito cuidado, meus irmãos. Se você não vive como crente, esqueça, corra, não fique perto. É pior. Sabe por que é pior? Porque, para pensar na igreja de Pérgamo. Quem lá fora da igreja estava sendo ameaçada por Jesus a ser devastado com a espada amolada de 2 gumes? Quem? Fora da igreja cristã. Quem recebeu essa carta? Os cidadãos de Pérgamo receberam essa carta? Você acha que o governante da cidade, que era o grande entusiasta da adoração ao imperador, da adoração pagã, recebeu essa carta e essa repreensão? Você acha que o povo de Pérgamo, sem ser o povo da igreja, vivia com uma conduta bonita, pura, ao ponto de Jesus não precisar ir lá ameaçar eles com espada afiada de 2 gumes? Não. Por isso que eu digo,
que se você não quer ser um cristão de verdade, corra cá fora, não fique ouvindo a verdade vez após vez, hora após hora, sem querer se arrepender. Não fique, porque vai ser pior. Olha só aqui, essa grande e grave ameaça, quando você alia o que Jesus está fazendo aqui com outras coisas do Novo Testamento, você vê o quão severo é. Por exemplo, quando Paulo escreve à igreja em 1 Corinto, falando sobre disciplina, e tinha imoralidade dentro da igreja, Paulo diz assim: você, como igreja, entregue esse indivíduo a Satanás, para que Satanás destrua o corpo dele, para que ele seja salvo em seu espírito. Aí você encontra esse verso e fica pensando: meu Deus, o que é isso aqui? O que significa? Simples. Você vai lá para Hebreus 12 e lê assim: Deus disciplina a quem Ele ama, a quem Ele recebe como filho. Ele disciplina, irmãos, Ele disciplina. Deus faz isso. E muitas vezes não é só com coisas simbólicas, é com a morte mesmo. Quer um exemplo? 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo está lá repreendendo um grupo de crentes que participava da ceia de uma forma desonrosa. Aí Paulo diz assim: quer saber? É por isso que tem tanta gente doente entre vocês e muitos já morreram. Ele diz assim, e ele diz que é por isso. Eu não estou dizendo aqui que quem está doente é porque está em pecado. E essa é uma heresia do Evangelho da Prosperidade, a gente tem nada a ver com isso, mas que de fato existem casos em que Deus pode disciplinar um filho amado com uma doença severa. Ele pode. Você acha que ele não pode? Uma doença em um cristão pode ser a maior bênção da sua vida. Eu não estou dizendo que doença é bênção, mas pode ser em um caso pontual, em um cristão específico, e a gente não pode julgar essas coisas porque a gente não sabe diferenciar essas coisas visivelmente, mas é um fato. Nós temos um Jesus real, grandioso. Asclépio era o nome do Deus serpente da cura. Vocês sabem como era o rito da adoração a Asclépio? Desculpe, Asclépio. Asclépio era esse Deus que na mitologia ele depois se transforma em uma forma de serpente, muito conveniente, né? Era um templo que tinha em Pérgamo, famoso na cidade. A medicina ficou conhecida. Pérgamo era como o centro da medicina da Ásia. E como era que se fazia? Você chegava num centro que tinha um chão cheio de serpente. Essas serpentes que ficavam no templo elas não eram peçonhentas. Mas existia um rito interessante lá. Esse rito era o seguinte: você entrava em um quarto escuro, deitava num piso cheio de cobra, e ali iria dormir e dormir. Se você aguentasse passar dias sem comer, o tratamento era que você iria entrar em transe, e em um dos seus sonhos, Asclépio iria chegar no seu ouvido e sussurrar um segredo. Aquele segredo que ele sussurrasse era a palavra mágica por meio da qual você seria curado quando acordasse e recitasse os mantras que Asclépio mandasse. Satânico, não é não? Diga se isso não é satânico. Uma igreja vivendo numa sociedade que tinha isso como a pureza da cura. Você olhava para todo lado, licenciosidade, pornografia, sensualidade, idolatria do corpo, da cura, da saúde. Quantos cristãos hoje não estão idolatrando o corpo? Eu já vi cristão, meus irmãos, postando em rede social
corrida na chuva. Mas se o tempo ficar nublado, vir para debaixo desse teto aqui pode ser trabalhoso. Mas quando você olha para uma igreja que está mergulhada na impureza, e muitos já na igreja, alguns na igreja, imitando o mundo, o recado de Jesus é: vou vir com minha espada afiada de 2 gumes, sem pena. É assim que ele faz. É assim que ele age. Pare e pense a sua vida e a sua prioridade. E aqui mora um detalhe muito impressionante. Se você perceber uma sutileza que tem no último verso da repreensão, é um chamado ao arrependimento. Ele diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Preste bem atenção que é o verso 16 do capítulo 2, verso 16. Verso 16. Virei em breve até você, mas lutarei contra eles. O que é isso? Aí eu chamo a responsabilidade da igreja. Essa carta, ela era uma carta para a igreja ou para esses licenciosos que estavam dentro da igreja? Tentem interpretar. Sabe qual é essa grande repreensão? Jesus está repreendendo a igreja que estava suportando, tolerando, permitindo pessoas daquele naipe permanecerem lá, tendo liberdade de fazer o que faziam, tendo liberdade de dizer o que diziam. A repreensão mais zelosa não é necessariamente, prioritariamente contra eles, não. É dizendo assim, ó, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês estão tolerando isso. Vocês estão deixando. Vocês permitem isso. Aí o aviso é assim, ó: se não se arrependerem, eu vou vir até você. Você quem? Até a igreja de Pérgamo. E eu vou lutar contra quem? Contra eles. Aí é possível a gente indicar que aqui até morte poderia ser envolvida na situação. É como se Jesus dissesse assim: façam alguma coisa para eu não precisar ir até a igreja e matar pessoas. É forte, não é não, meus irmãos? Leia essa carta, irmãos, de uma forma ligeirinha demais e sem prestar atenção, para você ver o quão forte, perigoso, glorioso, poderoso, implacável é esse Jesus que está escrevendo a essa igreja em Pérgamo. Uma igreja fiel. Aqui nós temos uns poucos que estão se envolvendo com isso, mas de forma geral, uma igreja elogiada, uma igreja que mora numa cidade difícil, que mora entre a idolatria, que mora entre o mal, mas que está permanecendo fiel ao nome do Senhor Jesus. Qual é a promessa? Para a gente finalizar. E a promessa? Nós vimos quem fala, nós vimos qual é o elogio, vimos também o tamanho da repreensão. É grave, é severa, é dolorosa. Mas e a promessa? Ah, meus irmãos, a promessa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Alguns comentaristas dizem que o que Jesus está fazendo aqui é esse paralelismo. Lembra quando eu falei a falsa divindade, Asclepe, o deus da cura do Pérgamo, que sussurrava segredos nos ouvidos dos seus adoradores? Aqui está o Senhor Jesus falando de um novo nome.
um novo nome. Mas isso pode ser uma referência à sua glória final. Sabe por quê? Porque é interessante, quando Jesus cumpriu seu ministério, vocês sabem, seu ministério terreno, se você abre em Filipenses capítulo 2, quando ele fala que Jesus veio em carne, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia apegar-se. Aí lá em Filipenses capítulo 2, ele diz assim, ó, no verso 9, falando da exaltação de Cristo, verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, mas nós vamos receber nomes, embora o de Cristo sempre vai estar acima de todo nome. Mas o que Jesus promete a você, ao fim de uma carreira de fidelidade a Ele, é um prêmio que vai valer a pena. Você acha que vai valer a pena? Vai valer a pena muito, meus irmãos. Essa pedrinha branca é outro paralelo. A pedrinha branca, pastor, como assim? Eu disse aqui na quarta-feira. Os romanos, quando conquistavam uma medalha nas Olimpíadas gregas, certo? Foi cultura grega, as Olimpíadas, e nesse tempo o Império Romano estava em vigor. Os romanos costumavam dar o prêmio era uma pedra branca que servia, uma pedra preciosa. E essa pedra, ela era ao mesmo tempo um prêmio para você manter, como também ela tinha a inscrição da competição e a honra, e o título de honra que você recebia, bem como ela era a senha utilizada para você entrar na celebração dos campeões. E aqui o Senhor Jesus também fala de um tal maná escondido. É um sustento que ninguém tem acesso. O mesmo maná que Antipas recebeu, mesmo sendo vaporizado lá naquele boi, que só teve poderes sobre ele momentaneamente, um lapso de sofrimento que não tem como se comparar com as glórias que são prometidas a nós. Aí, meus irmãos, eu já convido aqui o irmão Sandro para nos guiar em um louvor. Pode ser inclusive até aquele de vai valer a pena, porque vai. E antes, eu concluo, meus irmãos, com uma palavra clara, simples, tanto de aplicação como de ânimo para a vida dos irmãos. Vocês acham que a nossa vida hoje para servir a Cristo como igreja, Deus está nos cobrando coisas inalcançáveis a nós? Hoje lá naquela Olimpíada, eu estava lá, ali competindo, aquele sol, um pedaço do meu dedo, inclusive, se finalizou ali naquela quadra de areia. E é interessante quando você se propõe a competir, a correr, a se esforçar, e você olha para a possibilidade de uma vitória que pode vir, pode não vir. Você pode ser capaz, pode não ser. Essa é a promessa cristã? É não, meus irmãos. A promessa cristã é diferente. A promessa cristã é de convicção que é impossível dar errado. Porque quem conquistou o prêmio por nós foi quem? Foi Cristo, não é você que conquista. Você é um seguidor. Você só precisa querer ser dele de verdade. Dele, para ele, viver para ele. Vai ter momentos, meus irmãos, que ser cristão é muito mais fácil. Muito mais fácil. Nesse mundo. Porque esse mundo foi feito por Cristo. Então, se você escuta Cristo, obedece a Ele, você vai ver o que é uma vida maravilhosa de ser vivida. Eu não quero pregar aqui que a vida cristã é uma penitência. Não, longe disso. Também não quero pregar que você deseje a perseguição, que você deseje o que aconteceu a Antipas,
Que Deus nos livre, mas se esse for o plano de Deus, você ama tanto a Cristo a esse ponto, a permanecer sendo dele até esse ponto, até nesse nível? Você entende quem ele é, sabe quais poderes ele tem sobre sua vida? Mas deixa eu dizer, a maior demonstração de poder dele foi quando ele tomou sobre ele todos os seus pecados, puniu todos os seus pecados nele, para dar de graça a você a vida eterna. Por qual Zeus, por qual Asclépio, por qual tipo de promessa de cura, por qual pedrinha real desse mundo, por qual pedaço de pão você trocaria a vida eterna com o maná escondido, com a glória de Cristo, com um novo nome que não tem mais desonra ligado a você, porque Jesus absolveu todas as desonras que você merecia nele, para você ter apenas a glória de Cristo. Pelo que vale a pena trocar isso, meus irmãos? Como o Senhor Jesus nos ama, não é não? Deixa eu dizer a vocês, Jesus estava contemplando uma igreja imperfeita, com coisas maravilhosas a serem elogiadas por ele, coisas difíceis, mas mesmo assim, mesmo entre as coisas mais imorais vistas aqui, o que eu vejo é o Senhor Jesus chamando para ele esses pecadores, dizendo assim: arrependam-se, arrependam-se, venham. Eu não sei com quem Jesus está falando, onde a espada afiada de 2 gumes nesse momento está tocando. Eu sei que pode ser que tem aqui crentes de longas datas que precisam olhar para esse Cristo, se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu sei também que tem pessoas aqui que acham que conhecem Jesus, pode ser que existam, que acham que conhecem um Jesus, aquele com o olhar singelo dos quadros nas salas dos cristãos não praticantes, para servir de lembrança de um homem sofredor que nos ama tanto. Meus irmãos, imagem passada, imagem errada. Ele é glorioso. Ele é glorioso e ele está voltando. E onde você está? Quem você é aqui? Vamos ficar todos em pé e vamos cantar essa canção em uma forma de oração, de louvor ao Senhor. Os caminhos deles são superiores. Os caminhos deles são maravilhosos. Que Deus abençoe cada um nessa noite.